Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 16 de fevereiro, é o dia 94 do nosso propósito de leitura da Bíblia dentro de um ano. No dia de hoje, a leitura se passa pelo segundo livro de Samuel, dos capítulos 13 ao 16. Como de costume nesse propósito, nós vamos ler um texto que está dentro da nossa leitura diária, para que nós possamos refletir sobre ele, e depois dessa reflexão eu quero orar pela sua vida. Então, abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Enquanto você procura o texto, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e compartilhar essa palavra e essa oração com quem você ama. Fazendo isso, você pode entregar algo da parte de Deus para alguém que está necessitando ouvir uma orientação ou até mesmo uma oração que vai trazer a força necessária e a libertação de alguma opressão que essa pessoa possa estar sentindo. Então, não retenha de ajudar e de compartilhar a palavra de Deus. Vamos ler? Segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, diz o seguinte: O conselho que dava Aitofel naqueles dias era como se consultasse a palavra de Deus. Assim era todo o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Amém? Esse texto que nós lemos nos diz que Absalão, filho de Davi, ele projeta, ele arma um cenário para que ele conseguisse iniciar uma rebelião contra o seu pai. E nesse cenário projetado por Absalão para iniciar essa rebelião, uma das pessoas mais importantes, um dos detalhes mais importantes, é que ele levou consigo o conselheiro de seu pai para sacrificar, junto com uma grande multidão. A diferença é que essa grande multidão não sabia do que se tratava aquela grande movimentação. O texto diz que eles foram em sua simplicidade, sem saber ao certo do que se tratava. Porém, o conselheiro de seu pai já imaginava provavelmente o que estava acontecendo. Sendo ele um homem de grande inteligência e com uma visão estratégica, já sabia o que estava acontecendo. Inclusive, o fato dele ir junto tornou grande e poderosa essa conspiração. É o que o texto mesmo diz. Agora, quando Absalão ele volta para Jerusalém, já com essa conspiração grande e poderosa na mente de todas as pessoas, inclusive na mente de seu pai, que abandonou o reino, junto com todos aqueles que o seguiam, o conselheiro de seu pai entendeu que estava ao lado da pessoa certa, nem sequer se lembrou de Davi. Se manteve fiel a Absalão. Ele virou a casaca. Essa aqui é a grande verdade, trazendo para a nossa linguagem. Ele simplesmente decidiu seguir ao jovem Absalão, entendendo ele que Absalão tinha conseguido tomar o reino. Então, em vez de ser fiel ao rei Davi, ele preferiu permanecer no poder. Agora, o que tem de tão interessante nisso, o que tem de tão relevante em toda essa explicação e nessa história?
O que tem de tão importante é que o texto que nós lemos, o capítulo 16, versículo 23, diz que o conselho que Aitofel, o conselheiro de Davi, dava era tão relevante, tão importante, tinha tanto peso, que era como se eles estivessem consultando a palavra de Deus. E isso foi para Davi em todo o tempo que ele era conselheiro do seu reinado, e também continuou sendo enquanto ele era conselheiro de Absalão. Veja, Davi, um homem que tinha desenvolvido intimidade com Deus, tinha desenvolvido experiência com Deus, ele dava a mesma importância do conselho de Aitofel quanto ele dava importância para a palavra de Deus. Então ele confiava cegamente no conselho desse homem. Porque esse homem era um grande estrategista, um homem com uma inteligência, uma sabedoria muito grande para as questões que lhe eram questionadas. Era um homem que, toda vez que consultado, ele trazia uma clareza, ele trazia um direcionamento, ele trazia uma orientação que fazia com que o povo alcançasse o objetivo. Pelo menos ali naquele momento. Agora, preste bem atenção. Esse homem extremamente inteligente, que tinha bons conselhos, não era fiel a Davi. Ele era fiel ao poder. Ele estava do lado de quem estivesse no poder. Ele não era alguém verdadeiramente confiável, mas ele conseguiu adquirir, ele conseguiu ter o reconhecimento ao mesmo nível da palavra de Deus no que se diz respeito a conselhos. Davi confiou nesse homem ao ponto de comparar os seus conselhos com a palavra de Deus. Algo que é decreto. Ele falou, pode fazer, que é certeza que vai dar certo. Porém, como eu já disse, esse homem não era fiel a Davi. Tudo que ele dizia e o povo acreditava, o povo colocava em prática, como estratégia, como conselho, como orientação, dava certo porque ele tinha uma visão e uma grande sabedoria. Mas ele não tinha fidelidade no seu coração ao rei Davi, ele tinha fidelidade no seu coração ao poder que ele tinha mediante ao reino, a influência. Ele estava ali procurando o próprio benefício. Ele trazia sim benefícios, porém, ele se importava mais consigo mesmo. Existem pessoas que dão muita importância para pessoas que não têm verdadeiro compromisso com você. Muitas vezes você dá muito ouvido, muita importância para a opinião de pessoas que não são verdadeiramente fiéis à amizade que tem com você, mas estão ao seu lado somente pelaquilo que você pode proporcionar a ela. E no momento que você não servir mais, ela te troca para alguém que consiga proporcionar o mesmo que você proporciona hoje, ou mais ou menos do que você proporciona hoje. Mas o importante é estar em uma posição de relevância. O dia que você estiver na pior, essa pessoa não vai estar do seu lado. Por quê? Porque essa pessoa está pensando em si própria. Porém,
nós temos um Deus que tem toda a sabedoria que possa ter e muito além. Um Deus que sabe de todas as coisas e que, além de ter sabedoria para resolver problemas, ele ainda consegue ver o futuro, ele sabe o que vai acontecer. E ele pode garantir que tudo o que ele disser vai trazer para você bons resultados. Agora, esse Deus que está disponível a todo tempo para poder te orientar, para poder te instruir, para poder te dizer o que fazer, esse Deus, ele é fiel a ti. Ele é fiel a você porque quando você estiver no seu pior dia, no seu pior momento, onde você mesmo não consegue se enxergar, onde você mesmo não consegue se amar, ele vai permanecer te amando. Ele vai permanecer ao seu lado, ele vai permanecer disponível para te fortalecer, te reestruturar, para te dar um renovo e para te perdoar. Então, pare de dar ouvidos a pessoas que estão ao seu lado somente pelo aquilo que você pode proporcionar. Pare de buscar conselho com pessoas que só estão ao seu lado porque você traz maiores benefícios. Pare de contar tudo para pessoas que só estão do seu lado porque você tem entregado além daquilo que elas podem ter por si próprias. Essas pessoas só estão do seu lado para poder ter algo que você tem. E o que você tem não vem de você, vem de Deus. Veja bem, Davi, ele era rei em Israel, mas ele não nasceu em uma posição de relevância dentro do povo. Ele era um menino que era desacreditado até mesmo pelo seu pai. Mas Deus viu esse menino em lugar sem relevância alguma, trabalhando longe de qualquer expectativa e fez uma promessa para ele. Falou: olha, você vai reinar sobre o meu povo. E Deus assim cumpriu. E quando Davi estava no seu pior momento, Deus usou o profeta para dizer: olha, Deus te perdoou. Então, aprenda com essa situação que aconteceu com o rei Davi. Confie única e exclusivamente em Deus. Única e exclusivamente nos conselhos de Deus. Conte tudo o que estiver acontecendo na sua vida para Deus. Porque mesmo que tudo dê errado, Ele vai permanecer do seu lado. Mesmo que todos se levantem contra você, preparem ocasião para poder te abater, para te oprimir, Ele vai permanecer fiel ao seu lado. Pronto para operar o livramento, pronto para te dar estratégia, pronto para te aconselhar, pronto para te direcionar e pronto para te dar poder para mudar a situação. Por quê? Porque todo o poder é dele, ele distribui para quem ele quiser. Toda a sabedoria é dele e ele dá para quem ele quiser. Então, se você pedir, ele vai te dar. Pare de se preocupar com as pessoas que estão ao seu lado ou não estão. Se preocupe se verdadeiramente Deus está ao seu lado. Aí as pessoas que estão a favor de você ou não são irrelevantes. É claro, você tem que se importar com as pessoas, você tem que entregar o amor de Deus, espalhar a mensagem de Jesus para todos aqueles que chegarem ao seu caminho. Mas nenhuma das pessoas que você conhece ou vai conhecer pode assumir o mesmo papel ou a mesma posição e relevância na sua vida que Deus tem.
O conselho de ninguém pode ser equiparado ao conselho de Deus. Nada pode ser comparado ao seu Deus. É claro, tudo bem, nós sabemos. Davi conhecia Deus, ele sabia quem era Deus. E Davi jamais iria adorar ao seu conselheiro. Ou então entender que seu conselheiro era verdadeiramente alguém com poderes. Mas a qualidade do seu conselheiro deu para ele a autoridade que somente deveria pertencer a Deus. Não cometa esse erro. Não cometa esse erro. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus Cristo, toma em tuas mãos a vida de cada uma das pessoas que estiverem ouvindo essa palavra, que estiverem recebendo essa oração. Pai, que o teu Espírito Santo vá onde quer que elas estejam. Toque, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés, dissipando toda seta do maligno que foi lançada contra a vida do teu povo. Pai, em nome de Jesus, renova as armaduras espirituais, alinha as armaduras espirituais do teu povo, reveste com o teu poder. Pai, que toda pessoa que está ao redor dos teus filhos, somente para sugar aquilo que eles podem proporcionar, sugar aquilo que eles têm dentro deles, sugar as vantagens que eles podem entregar, por serem pessoas que têm propósito com o Senhor. Todas essas pessoas que estão ao lado deles somente por interesse, tira do caminho deles, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas e nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso para operar o livramento. Então eu te peço, Pai, arranca essas pessoas, esses amigos falsos, essas pessoas mal intencionadas. Arranca, Pai, essas pessoas que não têm propósito nenhum, que não têm fidelidade no coração. Arranca essas pessoas, Pai, porque elas podem até ter utilidade hoje, mas elas não têm princípios no coração. Então, tira esse povo, Pai, de perto dos teus filhos, porque no pior momento eles não vão pensar duas vezes para poder derrubar, para poder se levantar contra, para ajudar o inimigo. Então, em nome de Jesus, Pai, troca o ciclo de amizade dos seus filhos. Troca, meu Deus poderoso, aqueles que têm se aproximado. Troca, Pai. Se for necessário, troque contratos. Se for necessário, Pai, dê estratégia para que essas pessoas mudem de lugar e vá para perto de pessoas que o Senhor vai colocar. Pessoas que verdadeiramente têm no coração princípios alinhados com a tua vontade, Pai. Porque nós cremos que o Senhor está no controle da nossa vida. E a tua vontade, Pai, é boa, perfeita e agradável. E não há ninguém que possa gerar uma falta tão grande que o Senhor não possa suprir. Então, em nome de Jesus, Pai, opera o livramento para a vida de cada um dos teus filhos que está ouvindo essa oração. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até amanhã.